Boa tarde, meu povo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Que nesta tarde nós possamos compartilhar a palavra do Senhor. Que o Senhor possa vir com refrigério em nossas vidas. Que seja um tempo assim da gente estar realmente descansando no Senhor, buscando o Senhor e colocando as coisas nos eixos para que a gente possa estar de bem conosco mesmo e com o Senhor. Eu estou lendo aqui em casa com o Carlos e as meninas o livro de Levítico. E o livro de Levítico, ele é um pouco chato de ler, porque Deus é bem detalhista nas coisas que ele determina. Deus, ele dá a ideia, ele diz centímetro, milímetro da arca, da tenda, como é que é feita a cortina. Aí ele vem para a roupa do sacerdote, até a ornamentação, até o desenho das bordas das roupas, ele dá o detalhe. Deus separou pessoas especiais e ungiu essas pessoas com dons específicos para elaborar projetos em bronze, em ouro e em prata, porque Deus é um Deus de excelência. E Deus vem falando sobre essa questão de sacrifício de culpa, para pagar pecado da família. Aí Deus vem falando os vários tipos de pecado e fala e repete como é que ele quer, como que não quer, como é que não é. Deus fala também a questão do santuário, quem deve entrar, como se preparar e tudo mais. E a gente chega aqui no Levítico 9, a gente se depara com Arão já foi ungido, ele e os filhos, por Moisés, Deus que mandou, né? Então ele faz o primeiro sacrifício ao Senhor. E aqui a palavra do Senhor diz, aqui no final do verso 9, que quando Arão acabou de sacrificar, a glória do Senhor veio e todo mundo ficou com o rosto em terra, porque a glória do Senhor tomou todo aquele lugar. Mas quando você chega no verso 10, você vê que Nadab e Abiú, os sacerdotes, filhos de Arão, foram fulminados porque ofereceram fogo estranho ao Senhor. Aí você fica se analisando, que negócio, no verso 9 tem o primeiro sacrifício, depois os filhos. Gente, eles estavam cansados de saber como é que o Senhor queria, como é que era para fazer. E a Bíblia diz que eles ofereceram fogo estranho ao Senhor. Por que eu estou fazendo essa abordagem? Eu quero te dizer que quando Arão ofereceu o sacrifício no 9, a glória do Senhor veio e inundou todos, e todos ficaram prostrados com o rosto em terra. Mas quando a glória do Senhor veio, quando os filhos de Arão estavam fora do projeto de Deus, fora do propósito de Deus, a presença do Senhor foi juízo na vida daqueles homens. O mesmo sol que derrete a cera é o mesmo sol que endurece o barro. A glória de Deus para uns é glória, é justiça, mas para outros é juízo e é temor, é medo, tá entendendo? Então, eu quero pegar como base o que nós estamos vendo hoje. Nós estamos vivendo uma situação muito difícil e que o povo de Deus tem se levantado para orar. Nós temos clamado, como igreja aqui em Itabuna, a igreja do Brasil tem clamado, a igreja do mundo tem clamado. E quando o povo de Deus ora, Deus se manifesta, Deus levanta. Agora, como é que nós estamos para recebermos esta manifestação da glória de Deus? É isso que eu quero meditar com vocês nesses dias. Hoje eu faço parte de um grupo, eu, Dinah, Thaís e Thalita, e eu botei lá no grupo, olha, levantei para orar porque o sono foi embora, era 3h30 da manhã, e eu fico assim, conversando com Deus, assim, e eu fico tendo aquelas ideias, mas mais importante do que eu ter as ideias é eu expressar e você me entender, porque às vezes eu tenho ideias e eu posso passar para você e você não entender nada do que eu estou falando. Então eu quero que você me acompanhe no meu raciocínio, eu quero ser o mais assim prática possível. Se não entenderem, pode colocar que a gente vai discutir. Na verdade, eu não tenho esse negócio de pregar, eu jogo um assunto para a gente discutir, mas aqui só eu que estou falando. Então, gente, nesses dias de hoje, a glória de Deus para alguns vai ser justiça, vai ser alegria, vai ser louvor, motivo de louvor, como foi aqui Levítico 9.
quando Arão terminou de fazer aquele sacrifício pela vida dele, pela família, pelo povo, a glória do Senhor veio e inundou todos. Então ali foi glória, foi maravilha. Nós vemos também que quando Salomão orou, no Salomão, 2 Crônica 7, a glória do Senhor veio e manifestou naquele lugar, então encheu aquele lugar de glória. Mas quando a gente está fora do projeto de Deus, fora do propósito de Deus, quando essa mesma glória vem, ela é justiça, ela é juízo. Então, nós estamos vivendo um período que todos nós sabemos, mas vamos bater mais um pouco, dessa pandemia que está aí. Deus pode acabar com essa situação? Pode. Deus é poderoso, mas Deus usa a situação para tratar com a gente. Deus usa pessoas para tratar com a gente. E esta situação Deus está usando de uma forma especial para tratar com a sua igreja na terra. Tem muita coisa, irmãos, fora do prumo. Eu digo por mim, a gente precisa aqui na minha casa. Eu compartilho muito com Ritinha, já compartilhei minha situação no grupo com vocês. Aqui em casa, Carlos é uma pessoa que conhece a Bíblia e tudo, mas estava inerte. O boneco agora tá orando, tá lendo a Bíblia, tá assim, sabe? Parou de televisão, que saía de um jornal, ia para outro, aquela coisa toda, tá lendo a Bíblia e tudo. Então tem aquela palavra do Senhor que diz assim: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o teu Criador. É o momento da gente se preparar. Acabou aquele ativismo de trabalho, de exercício físico, até mesmo da igreja. Não sai para nada. É um tempo da gente voltar para a gente mesma, da gente fazer uma autorreflexão, da gente se colocar diante de Deus. Quanto mais luz vai entrando, mais a gente vai vir naquelas casas de aranha que a gente não vê de longe. Então a palavra do Senhor é luz. Quanto mais ela vai entrando, a gente vai vendo aquelas coisinhas que a gente não acha que é tão importante, mas que de fato é importante. A gente não tropeça numa pequena pedra, só tropeça numa grande pedra. Mas uma pequena pedra no sapato atrapalha, né? Eu quero ler uma palavra para vocês aqui, que está lá em 2 Reis. 2 Reis 8, 8:11, diz o seguinte: o rei da Síria estava muito doente, o rei da Síria gostava muito do profeta Eliseu. E quando ele soube que Eliseu ia para Damasco, ele mandou o seu general ir se encontrar com Eliseu e perguntar: olha, pergunte para o meu pai, o profeta, se eu vou melhorar desta doença. Aí eu vou ler aqui um pouquinho para vocês. O rei Ben-Hadad, que é como se fosse seu filho, mandou perguntar ao Senhor se ele vai ficar bom da sua doença. Eliseu disse: o Senhor Deus me disse que o rei vai morrer, mas diga a ele que ele vai ficar bom. E ficou olhando firmemente para Azael durante tanto tempo que ele ficou sem jeito. De repente, Eliseu começou a chorar. E Azael perguntou: por que o Senhor chora? Eliseu respondeu: porque sei que as coisas terríveis que você vai fazer contra o povo de Israel. E continuou: você vai pôr fogo nas fortalezas de Israel, vai matar os moços, esmagar as crianças, rasgar a barriga das mulheres grávidas. Como poderei eu chegar a ser tão poderoso? Perguntou Azael. Eu não sou ninguém. Tem algumas traduções que ele fala: eu não sou nem um cão morto. Mas quando você chega lá no verso 13, a partir do 22, você vê o que ele começa a fazer contra o povo de Israel. Aqui você vai ler depois em casa, que é até bom que você lê, porque meu tempo aqui é curto. Quando ele chegou de volta para o rei perguntou: o que foi que o profeta falou? Aí ele falou assim: o profeta disse que o Senhor vai ficar bom. No dia seguinte, ele pegou um cobertor, molhou, botou na cara do rei e matou o rei sufocado. E foi assim que ele se apoderou do reino da Síria. E daí começou, vocês vão ler e vão descobrir o que ele fez com Israel a partir do verso 13. Eu quero dizer para vocês, se Deus mostrou para Eliseu, um homem de carne e osso, como eu e você, que sente sede, sente fome, Deus revelou a situação do que ia acontecer com Israel através de um homem. Não poderia também impedir esse vírus que está aí? Pode sim.
O profeta Eliseu podia muito bem amaldiçoar aquele homem naquela hora, como ele já fez antes, e aquele homem morrer na hora. Ou se não, pegar a peixeira e... A peixeira não, a peixeira é para sertanejo. Pegar a espada e matar aquele homem na hora. Mas Deus não permitiu, porque Deus tinha propósito de consertar o seu povo como ele tem hoje. Deus pode muito bem acabar com esse vírus. Deus é poderoso, esse vírus não é nada para Deus, mas Deus está usando isso para consertar a mim, a você, como igreja do Senhor Jesus. A palavra do Senhor, a graça do Senhor, para muitos é uma corda para sair do poço, mas para muitos esta mesma corda, chamada graça, é para se enforcar. Porque tem pessoas que se aproximam da graça, se aproveitam da graça para sair da situação de lamaçal, se lavar e viver realmente, plenamente diante do Senhor. Mas tem pessoas que se aproveitam da graça para fazer o que bem quer. Ah, eu estou na graça, eu sou filho do rei, Jesus me libertou, eu sou livre. E aí banaliza a graça do Senhor. Essas pessoas estão usando esta corda chamada graça para se enforcar. E nesses dias, irmãos, essa graça, essa corda, vamos usar esse termo chamada graça, é para a gente sair do poço da indolência, é sair do poço da mentira, é sair do poço de comprar e botar pedra em cima. Ah, só 10 reais, não tem nada não. 10 reais que você não paga faz falta para quem você deve. Vá consertar a sua vida. É aquela mentirinha chamada mentirinha branca. Irmãos, a gente precisa botar muita coisa em ordem, irmãos. Eu não tô aqui botando, como é que diz, falando pra vocês, isso é pra mim, isso é principalmente pra mim. Eu tenho que me policiar demais. Outro dia eu tava, há uns meses atrás, eu estava conversando com Ró, a esposa de Acindino, e essa mulher conversou muito comigo sobre essa questão do silêncio. Do silêncio. Eu não sei porquê, mas eu tenho uma dificuldade de silêncio, não sei por que esse negócio comigo. E aí eu tenho um pastor que eu gosto muito de ouvir, ele falando sobre silêncio. Tudo quanto era mensagem que eu ia ver sobre silêncio. Teve um período, eu não sei se eu cheguei até a compartilhar esse negócio com Ritinha. Deus está ministrando muito no meu coração sobre silêncio. E tinha casa aqui em casa que eu queria falar, mas eu ficava calada. Tinha coisa que eu ia para me meter, estava errado, eu ia para me meter, eu ficava calada, eu me lembrava. E nisso eu fui trabalhando, administrando, porque eu sou muito impulsiva. Se tem uma coisa para fazer, eu quero fazer logo. E de repente não é para mim fazer, é para alguém fazer. Ainda que esteja lento, ainda que esteja um pouco fora do horário. Mas é para outra pessoa e eu já quero ir passar. E dessa forma eu atropelo. E eu atropelo e também eu atropelo. Eu proíbo as pessoas, eu impeço a pessoa de fazer o que ela tem que fazer. E isso me angustia e angustia as pessoas, porque eu quero forçar a pessoa a estar no ritmo que eu estou. E não é assim. Deus trata de cada um de nós de uma forma especial. Eu sou de um jeito, meu esposo é de outro, e minha filha, uma filha é de um jeito, outra filha é de outro. Mas todo mundo, Deus ama todo mundo, Deus tem um jeito especial de tratar. Todo mundo é filho de Deus. Então eu tenho que aprender a saber que o meu jeito é um e o jeito do meu próximo é outro. Então isso é uma forma de Deus tratar comigo, isso me irrita. Eu cheguei a dizer, eu tenho alergia, gente lerda, eu tenho alergia. Que negócio de alergia? Que nada, rapaz. Ninguém é obrigado a ser como eu, não. Ninguém é obrigado a acordar cedo e fazer do jeito que eu faço, não. Para com isso, Regina. Então isso é pra gente, a gente botar os pontos nos is, pra gente se organizar, buscar o Senhor, acordar cedo, ficar ali com Deus, sabe? Botar uma música, falar o quanto gostoso é aquele momento, a troca de cenário da noite com o dia, você amanhecer ali o dia falando com Deus, é tão gostoso, irmãos. E Deus está nos proporcionando tempo para isso. Eu espero que eu tenha sido clara, eu espero que eu tenha sido objetiva, que a gente precisa mesmo. Vou repetir mais uma vez, o mesmo sol que amolece a cera é o sol que endurece o barro. A justiça de Deus, a presença de Deus para um é justiça, alegria, é gozo, mas para outro é tristeza, é juízo, é lágrima. A graça do Senhor é uma corda para sair do poço, mas para muitos é uma graça para fazer o que quer, para banalizar. Tem muitos banalizando a graça e não é tempo de banalizar a graça. É tempo da gente buscar o Senhor, é tempo da gente botar essa natureza ruim que a gente tem, sabe? Nos pés da cruz, esse negócio de querer tudo do jeito da gente, na hora da gente, tá errado, viu? Eu tô falando isso é para mim.
E eu tenho esse meu defeito, tô falando pra mim do meu defeito que eu conheço, o defeito seu, você sabe qual é. Então, gente, vamos consertar nossas vidas, vamos falar com Deus, vamos estar de bem com Deus, sabe? Alcançar nossos familiares, orar pelos nossos familiares, aquelas pessoas que nos agridem, vamos dar palavra de amor, vamos crescer no Senhor, vamos amadurecer. Eu espero que eu tenha sido assim uma bênção na vida de vocês, que Deus abençoe, que Deus nos prospere. E eu li aqui, foi 2 Reis 8, a partir do 11, e Levítico, capítulo 9 e o 11, depois vocês dêem uma meditada. E vamos acrescentar alguma coisa sobre isso aí no grupo, que Deus nos abençoe. Beijo para todo mundo.